Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. O governo federal estuda uma nova rodada do auxílio emergencial com 4 parcelas de R$ 250. A proposta também prevê que o valor pode ir decrescendo, chegando a R$ 200. Sobre tudo isso, vamos conversar a partir de agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Queria saber, portanto, como que você avalia essa nova pequena mudança na proposta dessa tentativa do governo em aprovar o auxílio emergencial, até por uma preocupação política, né, que a gente sabe muito bem que Jair Bolsonaro tem. Bem, a gente precisa dar uma olhada primeiro na proposta original, né? O governo pretende, pelo menos o que está sendo discutido no Congresso Nacional, manter, né, ou pelo menos retornar o auxílio emergencial para uma parcela bem menor da população, alguma coisa em torno de 20 milhões, 30 milhões, ninguém fala exatamente o número, e num valor que é bem aquém do necessário. Vamos lembrar que o auxílio emergencial surgiu com R$ 600, numa longa discussão do Congresso Nacional, e o governo volta à ideia do auxílio custar aí em torno de 200, 250. A primeira questão é lembrar que a cesta básica, na maior parte dos estados do Brasil, supera a casa dos 500, em vários estados chega a casa dos R$ 600. Esse é o primeiro dado, né? O segundo é que é óbvio que a volta do auxílio emergencial é fundamental, uma vez que a pandemia não foi debelada, né? Nós estamos ainda quase que 2021 tem sido uma continuidade de 2020. Se a gente olhar aí o número de infectados, o número de mortos, assusta bastante, algo que deveria mover os diversos governos para um processo aí de fechamento, um pouco para a contenção do vírus de maneira mais efetiva, o que a própria lógica econômica e o fim do auxílio emergencial acaba inviabilizando. Agora, temos que saber também quais vão ser os custos para isso, porque o governo faz uma discussão hoje e o retorno ao auxílio emergencial viria por dentro da PEC do Pacto Federativo, e acho que era bastante importante que todos compreendam o que está por trás da PEC do Pacto Federativo. Uma delas que ele mexe com as vinculações de educação e saúde, ou seja, ele junta ali as duas vinculações obrigatórias, possibilitando então que estados e municípios invistam menos ou em saúde ou em educação. Acho que esse é um dado bastante importante, ou seja, você tira de um lado para colocar do outro, mas tira sempre do lado social. Você nunca de fato mexe naqueles que deveriam pagar a conta, ou seja, os mais ricos, aqueles que pagam menos impostos no Brasil. A outra questão é que, de novo, o Pacto Federativo interfere na vida do trabalhador, do servidor público, né? Por quê? Porque o Pacto Federativo, de certo modo, ele impede os reajustes anuais obrigatórios, ele mexe nessa cláusula, então ele possibilita que o Estado e o município não dê o reajuste anual, e vamos lembrar que reajuste anual nada mais é do que a reposição da inflação daquele período para os trabalhadores do setor público. Em determinados casos, ele vai proibir a evolução funcional na carreira, a progressão, e, mais grave do que tudo isso, ele vai permitir a redução de jornada com redução de salário desse servidor. Então, vamos olhar um pouquinho o que está por trás dessa discussão agora do auxílio emergencial. O governo condiciona o retorno do auxílio emergencial a uma série de mudanças na Constituição, da qual a gente vai retirar dinheiro das áreas sociais para viabilizar isso de um lado, e de outro, você vai mexer aí no bolso do servidor público para poder lidar com isso. É tirar dinheiro do trabalhador para tentar viabilizar o auxílio emergencial. O que nós chamamos a atenção, então, é que o debate precisa ser feito na sociedade. Não é possível que quem vai pagar a conta, uma conta importante, que é do auxílio emergencial, mas ela recaia, de certo modo, mais uma vez sobre os trabalhadores e não sobre aqueles que vêm oferindo lucro e que vêm ganhando, inclusive, na própria pandemia. Sem dúvida. Fausto, ainda sobre possibilidades nesse debate, né, enfim, que tem dominado, claro, a pauta do Congresso Nacional, o deputado do PT, Carlos Veras, ele, não sei se você chegou a saber, né, desse projeto de lei, ele elaborou um projeto de lei que determina o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, como era, né, o valor, até que 70%
ou mais dos brasileiros tenham sido vacinados contra a Covid-19. O problema é o seguinte, e é essa provocação que eu quero trazer para você. A gente ainda não conseguiu nem entender quanto tempo isso vai demorar, porque existe um problema do próprio governo federal de informar essa campanha de vacinação que começou, né, cheia de problemas, e a gente continua não sabendo também qual seria o horizonte disso. O que você acha dessa proposta, enfim? Não, eu acho que é razoável a gente pensar que o auxílio emergencial precisa existir enquanto a pandemia está colocada. A pandemia não é algo que está sendo debelado, ao contrário, nós inclusive estamos em alguns momentos ali, com o número de mortes maior do que em outros períodos até do ano passado. Chama a atenção que enquanto a pandemia não tá debelada, você precisa ter algum tipo de auxílio. Acho que essa é a primeira questão. Não é política do atual governo incentivar a vacinação, que preocupa muito, uma vez que, de fato, para debelar a pandemia, só a vacinação. Ela está muito aquém do necessário. Basicamente, o que a gente está vendo é que não há política, de certo modo, de vacinação. Até está chegando as vacinas, o Butantan aqui em São Paulo tem conseguido fornecer uma quantidade bastante importante de vacinas, mas, ao mesmo tempo, você não tem uma logística estabelecida, não tem uma política de comunicação, e vamos lembrar que para a vacinação é bastante importante que as pessoas vão se vacinar, né? Ou seja, as pessoas precisam sair das suas casas e irem até o posto de vacinação. Para isso, você faz campanha. O atual governo simplesmente deixou a campanha de lado. Quem está fazendo campanha hoje de vacinação são os órgãos de comunicação, são as empresas de comunicação em geral, que incentivam a população a vacinar, o que é uma irresponsabilidade do ponto de vista do Estado brasileiro. Ou seja, pensar qualquer projeto de lei que vincule as duas coisas, acho que é bastante importante. Agora, é bastante importante a gente abrir no Brasil um debate sobre a discussão da renda básica de cidadania, porque, de certo modo, nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados, uma economia que não cresce, e, de alguma forma, o que a gente vem assistindo é um aumento bastante rápido da pobreza extrema no nosso país. Pensar em você construir renda mínima, renda básica de cidadania, ou seja, uma renda que de alguma forma garanta a sobrevivência das pessoas, é essencial num país tão desigual quanto o Brasil. E tão importante quanto tudo isso é dizer de onde vem o dinheiro. O dinheiro para esse tipo de ação precisa vir daqueles que não pagam os impostos. Nós estamos com o Congresso Nacional discutindo a reforma tributária, uma reforma tributária incipiente do ponto de vista aí de você fazer uma redistribuição da carga tributária, em especial sobre aqueles que menos pagam impostos no Brasil, que são os mais ricos, e de alguma forma a gente buscar aí sustentação para tudo isso. E não é tão difícil assim, nós estamos numa discussão já há muito tempo do imposto sobre grandes fortunas e também o imposto ali sobre a obrigação de pagamento de imposto de renda, de lucros e dividendos no país. Ou seja, só isso poderia, de alguma forma, sustentar uma renda básica de cidadania bastante importante, que de alguma forma poderia alterar o nosso caminho aí, de aumento da pobreza absoluta que a gente vem assistindo nos últimos anos. É isso. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, agradeço muito mais uma vez sua participação. Um bom dia e até a próxima. Bom dia a todos, boa semana a todos.